Sejam bem-vindos ao treinamento de segurança no ambiente de trabalho. Eu sou técnico de segurança do trabalho e desenvolvi este treinamento para que vocês possam desempenhar suas atividades com segurança. Este treinamento foi criado para o cargo Controlador de Acesso Escolar. Introdução e objetivos. A segurança no ambiente de trabalho é uma prioridade para o IDDS, e este treinamento visa capacitar os funcionários para o exercício seguro de suas funções. O objetivo é conscientizar sobre os riscos das atividades diárias e promover práticas preventivas. O treinamento abordará conceitos de segurança, normas regulamentadoras, causas de acidentes, uso correto de EPIs e EPCS, além dos direitos e deveres dos colaboradores. A intenção é fortalecer uma cultura de segurança e prevenir riscos, garantindo um ambiente saudável e seguro para todos. Vamos à descrição das atividades. O controlador de acesso escolar se desloca até a escola pré-definida pela empresa e é responsável por controlar a entrada e saída de pessoas nas dependências escolares, verificar e autorizar o acesso de visitantes mediante identificação, acompanhar o fluxo de crianças e responsáveis durante os horários de entrada e saída, monitorar e orientar a circulação de visitantes, direcionando-os aos setores desejados. Ele assegura que as crianças só sejam liberadas aos responsáveis previamente identificados, intervém em situações de emergência, como incêndios ou ameaças, coordenando a evacuação do local. Além disso, tranca o portão e impede a entrada de desconhecidos em caso de violência nas imediações, mantém as áreas de entrada organizadas e seguras, relata ocorrências inusitadas ou incidentes à gestão e atua em outras áreas da escola quando necessário, dentro dos limites de suas atribuições. Aqui temos uma lista de deveres e proibições para o controlador de acesso escolar. Gerenciamento do fluxo de entrada e saída. O controlador deve monitorar e organizar a entrada e saída de crianças e funcionários nos horários de pico, garantindo que cada pessoa autorizada entre e saia conforme o fluxo. Nos dias de atividades especiais ou eventos, ele deve estar atento ao aumento do fluxo e reforçar os controles para que apenas pessoas autorizadas tenham acesso. Identificação de pais, responsáveis e visitantes. Todo visitante, incluindo pais e responsáveis desconhecidos, deve apresentar identificação e informar a intenção de visita. Pessoas com o uniforme da IDDS ou funcionários conhecidos da escola têm acesso liberado, mas qualquer outro visitante deve ser questionado e orientado a aguardar a autorização para a entrada. O controlador deve seguir um protocolo de verificação, comunicando-se com a direção ou responsável antes de liberar o acesso a pessoas não identificadas ou visitas inesperadas, sempre registrando a entrada de visitantes. Gestão de emergências. Em caso de emergência, o controlador de acesso atua como a autoridade de maior responsabilidade para coordenar as ações dos demais. No caso de incêndio, ele deve orientar a evacuação de acordo com o protocolo de emergência, assegurando que o portão permaneça acessível para saída e resgate, e auxiliar no direcionamento das pessoas para o ponto de encontro seguro. Em situações de violência nas proximidades, ele deve trancar o portão imediatamente para prevenir a entrada de estranhos e comunicar-se com a direção e autoridades competentes. Em casos de violência interna, o controlador deve, se possível, remover a pessoa em questão da escola, desde que sua ação não coloque em risco a própria segurança. Em caso de ameaça maior, deve acionar rapidamente as autoridades para um suporte seguro. Segurança das crianças. O controlador deve assegurar que todas as crianças permaneçam dentro das instalações da escola, impedindo que qualquer criança deixe o local sem estar acompanhada pelos pais ou responsáveis legais devidamente identificados. Em caso de dúvida sobre a identidade do responsável, ele deve pedir confirmação adicional e se comunicar com a equipe de gestão antes de liberar a saída da criança. Recebimento de materiais e pacotes. O controlador deve verificar e receber pacotes e materiais, acionando a direção para confirmar a autorização antes de aceitar qualquer entrega. Para pacotes não identificados ou inesperados, o controlador deve agir com cautela e solicitar aprovação da direção, evitando manipular qualquer item que possa representar risco. Proibições para o controlador de acesso escolar. Acesso não autorizado.
É proibido permitir a entrada de pessoas não identificadas ou que não sigam o protocolo de autorização, exceto em casos de autorização direta da gestão da escola. Saída de crianças sem identificação de responsáveis. O controlador não pode liberar crianças para sair da escola sem a presença de um responsável identificado ou sem a devida autorização confirmada com a direção. Qualquer situação de exceção deve ser comunicada imediatamente. Manipulação de pacotes suspeitos. O controlador não deve manipular pacotes ou materiais suspeitos antes de receber autorização da direção. Em caso de dúvida, ele deve tomar precauções e priorizar a segurança. Omissão de ação em situações de emergência. O controlador é proibido de negligenciar sua função de autoridade nas situações descritas como emergência, sendo obrigatório que tome medidas conforme o treinamento de segurança, a menos que sua integridade física esteja em risco. Realizar reparos em aparelhos elétricos. É proibido ao controlador de acesso realizar reparos em aparelhos elétricos ou envolver-se em atividades fora do seu escopo que apresentem riscos não previstos pelo SESMT. Essa proibição garante a segurança do funcionário e evita a exposição a situações que não são cobertas pelas diretrizes previamente estabelecidas. Agora farei uma introdução à classificação dos riscos ocupacionais para o conhecimento de vocês. Risco físico considera as diversas formas de energia a que possam estar expostos os trabalhadores, tais como ruído, calor, frio, pressão, umidade, radiações ionizantes e não ionizantes, vibração, entre outros. Risco químico é representado pelas substâncias químicas nas formas líquida, sólida e gasosa, que, ao serem absorvidas pelo organismo, podem causar reações tóxicas e danos à saúde. As vias de penetração no organismo são respiratória, cutânea e digestiva. Risco biológico inclui vírus, bactérias, parasitas, protozoários, fungos e bacilos. Esses riscos ocorrem através de micro-organismos que, ao entrar em contato com o homem, podem provocar doenças, especialmente em atividades como indústrias de alimentação, hospitais, limpeza pública e laboratórios. Risco ergonômico envolve fatores que afetam a integridade física ou mental do trabalhador, causando desconforto ou doenças. Risco de acidente abrange fatores que colocam o trabalhador em perigo ou afetam sua integridade física ou moral, como arranjo físico deficiente, máquinas e equipamentos sem proteção, ferramentas inadequadas ou defeituosas, eletricidade, incêndio, explosão, animais peçonhentos e armazenamento inadequado. Medidas de prevenção de acidentes. Segundo a NR01, a empresa deve adotar uma hierarquia de medidas de proteção para controlar riscos ocupacionais, começando pela eliminação do risco na fonte. Quando isso não for possível, priorizam-se medidas de proteção coletiva, como ventilação e sinalização, seguidas da organização do trabalho para reduzir a exposição e, por último, o uso de equipamentos de proteção individual, EPIs, para proteção contra riscos residuais. Essa sequência visa garantir a máxima segurança no ambiente de trabalho. Agora explicarei a definição de EPIs e I.PCS. I.PI, equipamento de proteção individual, é todo dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador, destinado à proteção contra riscos que possam ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. Eles são previstos na CLT, nos artigos 166 e 167, e na NR6 da Portaria 3.214, 78 do MTE.PC, equipamento de proteção coletiva, são dispositivos que protegem as pessoas no ambiente de trabalho, mantendo os riscos sob controle. Exemplos incluem extintores e coifas. EPIs para controlador de acesso escolar e bota de couro com bico em composite. As botas de couro com bico em composite oferecem proteção contra impactos e compressão, sendo ideais para ambientes de trabalho que apresentam risco de queda de objetos pesados. Fabricadas em couro, essas botas proporcionam resistência ao desgaste e conforto durante longos períodos de uso. O couro, quando tratado, pode oferecer resistência à água, mantendo os pés secos enquanto permite a ventilação. Os solados são projetados para proporcionar tração em superfícies molhadas ou escorregadias, reduzindo o risco de quedas. Além disso, essas botas são certificadas conforme normas regulamentadoras, assegurando que atendem aos padrões de segurança exigidos para ambientes de trabalho.
Em relação aos EPIs e seu uso no ambiente de trabalho, é importante citar quais são os direitos e deveres da empresa e do empregado. O empregador tem a obrigação de adquirir os EPIs adequados às atividades, fornecer os EPIs que possuem certificado de aprovação, tornar obrigatório o uso dos EPIs e repor os EPIs quando danificados. Por sua vez, o empregado deve usar os EPIs apenas para a finalidade a que se destina, responsabilizar-se pela guarda e conservação dos EPIs, comunicar ao técnico de segurança qualquer alteração que impossibilite o seu uso e devolver o EPI danificado para reposição. Nos próximos slides, abordaremos a definição de acidente de trabalho, que caracteriza um acidente no ambiente laboral. Também discutiremos os principais tipos de acidentes de trabalho e suas características. Em seguida, falaremos sobre a classificação dos acidentes, explicando como são classificados conforme a natureza e gravidade. Abordaremos as causas comuns de acidentes, identificando os fatores que levam à ocorrência desses eventos. Por fim, apresentaremos os procedimentos em caso de acidente, detalhando o passo a passo para agir de forma rápida e segura em situações de emergência. Acidentes do trabalho. Existem 3 conceitos importantes para entender sobre acidentes do trabalho: acidente típico, acidente de trajeto e doenças ocupacionais. O acidente típico é aquele que ocorre pelo exercício do trabalho, a serviço da empresa, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte, perda ou redução, permanente ou temporária. Acidente de trajeto é aquele ocorrido no percurso de sua residência para a empresa ou vice-versa, desde que o trajeto normal não seja alterado por interesse pessoal. Para as doenças ocupacionais podemos dividi-las em 2 conceitos, e doença profissional, são as doenças provocadas pelo tipo de trabalho, e doença do trabalho, as doenças causadas pelas condições do trabalho. Nós não queremos, e esperamos que você não se acidente, mas, se ele ocorrer, comunique ao seu superior e ao setor de segurança imediatamente. Quanto ao trajeto. Para ser considerado acidente de trajeto, o trabalhador deverá estar no trajeto normal, isto é, o caminho percorrido para ir ao trabalho habitualmente, não precisa ser o mais curto, mas sim o habitual. Caso o funcionário em um determinado dia resolva passar por outro caminho, mudando seu trajeto, seja lá por qual motivo for, e se acontecer um acidente, poderá haver descaracterização. Quanto ao tempo de percurso. O tempo normal de percurso deve ser compatível com o tempo normal de trajeto. Assim, se a pessoa sair do trajeto como no exemplo anterior e exceder o tempo normal, ela também poderá ter o acidente descaracterizado. Resumindo, o tempo utilizado deve ser compatível com a distância percorrida. Quais são os direitos do acidentado? O acidente de trabalho ou de trajeto garante cobertura do INSS e também o direito à garantia de emprego por 1 ano, isso em caso de recebimento do auxílio-doença acidentário. Após a alta do INSS, o trabalhador tem direito a 12 meses de estabilidade no emprego. A garantia de emprego, estabilidade, que dura 12 meses, começa a valer no dia da volta do acidentado ao trabalho, conforme prevê a seção 8, artigo 118 da Lei 8.213/91. Causas comuns de acidentes. As causas dos acidentes são os atos e condições inseguras. E ato inseguro. São fatores importantes que colaboram para a ocorrência de acidentes do trabalho e que são definidos como causas de acidentes que residem exclusivamente no fator humano, isto é, aqueles que decorrem da execução das tarefas de forma contrária às normas de segurança, ou seja, a violação de procedimento aceito como seguro, que pode levar à ocorrência de um acidente. Os principais motivos que levam as pessoas a cometerem o ato inseguro são os seguintes: agir sem permissão, dirigir perigosamente, não usar os IPINS, brincar em local de trabalho, usar bebidas ou drogas, inutilizar dispositivos de segurança, não cumprir as normas de segurança, etc. Segunda, condição insegura. São consideradas falhas técnicas que, presentes no ambiente de trabalho, comprometem a segurança dos trabalhadores e a própria segurança das instalações e dos equipamentos. Exemplos: dispositivos de proteção inadequados, iluminação inadequada, ordem e limpeza deficientes, ventilação inadequada, equipamentos defeituosos, etc. Eliminando as condições inseguras e os atos inseguros é possível reduzir os acidentes e as doenças ocupacionais.
Esse é o papel da segurança do trabalho. Como proceder em caso de acidente? Em caso de acidente de trabalho ou de trajeto, o funcionário deve seguir um fluxo de ações para garantir atendimento imediato e o registro correto do ocorrido. Buscar ou solicitar primeiros socorros para estabilizar sua condição, priorizando a própria segurança e a dos demais ao redor. Dirigir-se imediatamente para o hospital ou local de atendimento médico mais próximo. Solicitar o atestado com CID, muito importante. Comunicar o acidente imediatamente ao supervisor ou responsável direto, para que a comunicação de acidente de trabalho, CAT, seja emitida pelo técnico de segurança dentro do prazo de 24 horas. O colaborador deve colaborar com a investigação do acidente, fornecendo informações para o técnico de segurança realizar a abertura da CAT. Caso a comunicação não seja feita a tempo, o funcionário deverá assinar um termo de responsabilidade declarando que o acidente não foi comunicado no prazo previsto. O funcionário deverá revisar com a empresa as condições que levaram ao acidente, visando prevenir novos incidentes e fortalecer a segurança no ambiente de trabalho. Atestados. A inclusão do CID, Classificação Internacional de Doenças, nos atestados médicos é fundamental para que possamos abrir a CAT, comunicação de acidente de trabalho, corretamente, quando necessário. A presença do CID facilita a identificação da causa do afastamento e permite o registro adequado dos incidentes, conforme exigido pelas normas de segurança e saúde no trabalho. Para que o atestado seja aceito, é imprescindível que o carimbo do médico, contendo o CRM, e o CID estejam claramente visíveis, garantindo, assim, que a documentação esteja completa e válida para todos os trâmites necessários. Procedimento de resposta em caso de incêndio. 1. Ativação do alarme. Ao detectar sinais de incêndio, como fumaça, cheiro de queimado ou chamas, qualquer colaborador deve acionar o alarme de incêndio imediatamente. Se não houver alarme ou ele estiver fora de alcance, grite a incêndio para alertar outras pessoas. Mantenha a calma e ajude os demais a manterem a calma. É de grande importância realizar uma evacuação ordenada e consciente. 2. Evacuação prioritária das crianças com necessidades especiais. Os auxiliares educacionais e agentes de desenvolvimento infantil, ADI, devem priorizar as crianças com deficiência ou mobilidade reduzida, assegurando a sua evacuação das salas de aula de forma rápida e segura. Certifique-se de que todas as crianças com dificuldades motoras sejam retiradas com a devida assistência e apoio. 3. Orientação das rotas de fuga. Todos os colaboradores devem usar as rotas de saída mais próximas e desimpedidas, priorizando o uso das saídas principais. Em caso de portas ou corredores obstruídos, avalie rotas alternativas e guie as crianças para fora do prédio com calma. Como a sinalização é precária, os colaboradores precisam estar cientes das rotas de saída e instruírem as crianças verbalmente durante a evacuação. 4. Ponto de encontro. Dirija todas as crianças ao ponto de encontro seguro designado. Lá, os colaboradores devem contar as crianças e confirmar que todos foram retirados. Mantenha as crianças calmas, e, se possível, afaste-as da visão do prédio. Por padrão, o ponto de encontro é o mais próximo da saída principal da escola, considerando uma distância segura do prédio. Solicitação de assistência externa. Após garantir a evacuação de todos, acione o Corpo de Bombeiros, 1.9.3, para combater o incêndio, se ainda não tiver sido feito. Informe os bombeiros sobre qualquer pessoa que ainda possa estar dentro do prédio, principalmente crianças com deficiências que necessitam de suporte adicional. Procedimentos de combate ao princípio de incêndio. Para incêndios em áreas específicas com risco elevado, como a cozinha, siga o procedimento de combate ao princípio de incêndio com o extintor adequado, apenas se isso puder ser feito sem risco à vida. Chegamos ao fim do treinamento. O Instituto Dignidade e Desenvolvimento Social deseja um bom trabalho seguro a todos vocês.